Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Uma das coisas é terras, né? Terras é uma coisa limitada. É uma propriedade limitada. Então, sempre vai valer a pena você comprar terras e terrenos e etc. Sempre vai valer a pena. Por isso que eu estava falando com o Bax, né? Sim. É bom você olhar para o universo cripto, mas você tem que entender que para o universo cripto funcionar, você tem uma infraestrutura por trás. Então, pensa, por exemplo, em ETFs no mercado americano, que você pode comprar, por exemplo, né, uma grande cesta de ativos, como ETFs de lítio, por exemplo. Então, a gente sabe que hoje 1/4 do valor de um Tesla é só de bateria, porque ele precisa de bateria, os carros elétricos. O Apple Watch, um celular, um notebook, tudo isso utiliza bateria. E que bateria utiliza? De lítio. Então, tudo isso é muito importante para o ecossistema acontecer. Quando você pensa no universo cripto ali, todas as máquinas funcionando para serem validadores de rede, para minerar o Bitcoin e tal, precisa ter uma máquina, tem que ter ali placas gráficas. Alguém tem que fabricar essas máquinas. Nvidia, por exemplo, você consegue comprar essa empresa no mercado americano e se você acredita que o universo cripto vai crescer, por consequência, essa infraestrutura vai crescer também. Uhum. Então, por isso que eu não gosto de ser aquela pessoa que vai ser all-in em algo. Ah, só cripto? Não, mas e a infraestrutura por trás disso? Vai ter que existir. Quando eu penso em investir em imóveis, por que eu quero fazer isso? Porque por melhor que seja a sociedade, mais avançada ela seja, vai precisar de uma terra, a pessoa vai precisar de algum lugar para dormir. Uhum. E ter algo residencial para mim faz sentido. Uhum. Então por isso que eu gosto de investir em cripto, estou aumentando a exposição, mas não penso em ser só cripto. Porque se tiver um grande problema com cripto que ninguém está vendo e acontecer algo que está fora do radar, um cisne negro, o que acontece? Uhum. Eu vou perder tudo? Não, eu quero sobreviver. Então, muitas vezes a galera entra no mercado que é só rentabilizar. Exato. Só que eu acho que sobreviver é saber se defender também é importante. Tu coloca a cripto fundamental na terceira camada de investimentos, né? Na terceira camada. Só tem uma camada. Mais top, né? Assim, em cima. Não, assim, e só tem uma camada, né? Não é que a terceira, não é que eu não tenho camada, mas é porque assim, atualmente eu não tenho interesse em participar de um ecossistema controlado e que diz que eu tenho que pagar tanto de imposto ao ano por uma coisa por um esforço meu. Entendi. Mas só tem uma camada de investimento hoje, tu? Atualmente só cripto, né? Eu tenho dólar, real, né? Que são as moedas que eu uso para ter reserva ali para oportunidades no mercado cripto. Eu nunca fico zerado de reais e de dólares. Não fico tipo assim, não posso dizer, tô 100% em cripto no sentido de não tenho nenhum recurso em real e dólar, por exemplo. Uhum. Né? Eu tenho só Bitcoin. Seria uma mentira. Não, eu ganho em real e dólar, mas eu mantenho essa reserva para quando eu vejo o mercado cair 50%, 20%, eu vou lá e tenho capital para entrar. Eu sempre estou vivendo nos dois ambientes. Eu vivo no ambiente que eu vivo, né? Que a gente vive num país, tem um estado, que eu preciso pagar as contas. Eu também vivo no planeta, no mundo das maravilhas lá, né? Da Alice, que é igual isso, né? Você entra num mundo alternativo que é a blockchain, onde faz movimentações financeiras satânicas sem ninguém saber. É bizarro. Então, o que te impede, entre aspas, de mundo de Nárnia, digamos, de investir na B3 é por ser controlado. Se não fosse, tu estaria lá também? Não por causa da volatilidade e porque eu já tenho o conhecimento suficiente para me sentir seguro e conseguir também ter o retorno que eu quero, né? Ou ter o crescimento que eu quero com o mercado cripto. Eu estava falando com o Rodolfo ontem, a gente fala assim, eu brinco, né, que o Bitcoin, ele é a Fórmula 1, o mercado cripto é a Fórmula 1 e a Bovespa, o AB3, é o kart. Tu pode andar de kart e tu pode andar de Fórmula 1. Nos dois, você vai seguir protocolos de segurança, independente se tu tá andando a 45 por hora num carrinho que fica perto do asfalto ou num carro que tu pode bater 300 por hora e tu sai vivo. Os dois seguem protocolos. Você assume riscos parecidos, porque você anda em alta velocidade, num com um carrinho que não tem nada de estrutura de defesa, no outro com um carro com o maior sistema de defesa possível. Então, o que muda, né? O que muda, digamos, você ter mais ou menos segurança na Fórmula 1 em relação ao kart? Os protocolos de segurança. Então, na Fórmula 1, o carro ele tem o arcabouço, aquele de, sei lá se é de fibra, de carbono, ultra resistente, que pode bater 300 por hora e você fica íntegro dentro daquela caixa preta ali, né? Você tem aquelas coisas no capacete. Você precisa criar um protocolo
Que protocolo é esse para você se dar tão bem em cripto, mesmo sendo muito mais veloz do que a B3? Você tem que usar o gerenciamento de risco. Então, o que é o gerenciamento de risco? Você, com base em conhecimento, por exemplo, análise gráfica, você vê lá, você adiciona uma média aritmética de 8. Se o preço está indo acima da média de 8 semanas anteriores, ou seja, o preço está subindo sem parar, em relação a 8 semanas anteriores, você está numa super tendência de alta. E aí você fica comprado e segura. Porque tenderá a continuar subindo sem parar até chegar num ponto de equilíbrio esse mercado. Mas aí Isso é um protocolo. Já não exigiu mais atenção do que uma pessoa comum pode dar para esse tipo de coisa? Não, porque na bolsa tu também vai ter que, quando você compra ativos bem fundamentados, as blue chips, digamos assim, as empresas boas, você vê um padrão nela, que ela está também acima de uma média, estando sempre em uma tendência de alta, digamos assim. Não sei se exatamente é assim que você analisa? Sim. A empresa? Assim, eu gosto de levar em conta duas coisas: fundamento do ativo e preço. Mas porque eu tenho tempo para fazer isso daí, e eu tenho também os meus seguidores, eu gosto de compartilhar esse tipo de informação mais refinada. Tu não pode entrar numa bolsa, comprar uma ação de uma empresa que está em tendência de baixa. Mas isso a gente vê. Eu não costumo ver a tendência do como é que tá o gráfico do ativo. Por isso que te falta conhecimento para tu fazer dinheiro com esse mercado. Porque mas eu não quero ganhar uma grana violenta agora ou amanhã. Não, mas tu quer potencializar o teu ganho, certo? Eu invisto na empresa que eu sei que é boa e por mais que a ação dela, o valor seja em tendência de baixa agora, eu confio para daqui 20 anos. Só que, então, mas só que o ponto é que você vai acumulando. Isso. Você vai fazendo vários aportes. Mas ela não tá numa tendência de alta. Então, mas por tempo que ela pouco tá na importa. Então, daí aí é o seguinte, tu tá entrando tu tá andando de kart sem seguir um protocolo de segurança. Porque porque aí vem os fundamentos da empresa. Exatamente. Não, tu tá focado nos fundamentos, certo? Só que como é que tu sabe se tu tá comprando no momento em que ela vai entrar numa tendência de baixa durante 10 anos para depois ela começar a subir ou ficar estável? Ou se ela vai ficar estável pro resto da vida? Por isso que tu precisa de um conhecimento básico você precisa saber o que é pivôs de alta, por exemplo. Entrar num ativo que está em pivôs de alta acima de uma média exponencial, por exemplo. Você adiciona conhecimento que é necessário, que muitas pessoas não se animam a estudar, e por isso que elas nunca vão ter o resultado de que quem estuda consegue. Porque não é uma coisa difícil. Identificar um gráfico, você leva uma semana para aprender a identificar um gráfico se você sentar a tua bunda atrás do computador e focar mesmo. Eu vou aprender o que é uma tendência de alta. Agora, quando você entra assim, eu vou a Deus dará. Falaram que aquela Itaúsa lá é boa. Ela tá andando de lado há muito tempo, saindo de R$30 para 40 e volta para 30 e volta para 40 e fica nessa punheta a vida toda, né? Tu vai entrar porque falaram que ela vai subir ao longo do tempo. Ou porque ela tem lucro, ou porque ela tá com lucro crescente e tudo mais. Só que tu tá Deus dará, assim, tu não tá vendo fielmente, você não tá vendo isso de forma visual acontecer, tu não tá vendo essa alta acontecer. Então, tu tá à mercê da sorte. Pode ser que é sorte? Não, tu tá à mercê. Não, tu tá à mercê da sorte no sentido assim, tu tá entrando sem um objetivo, sem você perceber que aquilo tá em alta mesmo. Como é que tu me garante que o Itaú não vai quebrar daqui a 10 anos? Por exemplo, não existe garantias. Não existe garantias de que ela vai... Mas aí é histórico da empresa, né? Aí é que tá. É o histórico da empresa. Só que acontece, o Itaú, por exemplo, foi um dos primeiros bancos que confrontou quem operava Bitcoin P2P, que queria bloquear as contas de Bitcoin. E hoje é uma dos bancos que quer fazer parte do ecossistema cripto, que quer se modificar. Então, assim, esses modelos, essas empresas tipo bancárias, né, clássicas, ou elas vão ter que se moldar para essa nova realidade, ou elas vão ser atropeladas. Então a gente confia que ela vai se moldar a tudo que acontecer e vai continuar crescendo. Mas no início não, no início era... Não, eu não tô falando assim, por exemplo, que ela vai cair ou vai subir ou vai andar de lado a vida toda, não é isso. A questão toda é quando você entra em um ativo com tendência de alta que você enxerga, você tem um potencial muito maior de ter retorno realmente sobre... No curto prazo. No curto prazo sobre esse investimento. E lógico que a manutenção aí depende de várias variáveis políticas, econômicas, macroeconômicas, para isso continuar sendo alta ou queda ou sei lá o quê. Só que o que eu acho desesperador é o seguinte, é que as pessoas acham que é um conhecimento muito difícil de tu ter, mas na verdade não, cara. Com o curso Mestre Bitcoin, link na descrição, você... ArturPetri.com/Bitcoin. Exatamente, 35
58. 58. 58% de desconto com 35 horas de estudo. Ah, tá. Com 35 horas de estudo, esse curso vai te ajudar a ter uma mente para fazer dinheiro no mercado cripto maior do que qualquer faculdade que você imaginar. Quando tu compra ações, tu analisa essas tendências, pivô, não sei o quê? Não, gráfico? assim, eu gosto de olhar para preço, para entender. Eu tenho 20 empresas ali na minha carteira. E todas elas eu vejo ali com bons fundamentos. Só que eventualmente alguma pode estar corrigindo mais do que a outra. Aí eu posso olhar para a questão de preço para ver aquilo que está mais descontado para eu me expor mais. Corrigindo é o quê? Corrigindo, o que quer dizer que ela está caindo ali a cotação. Ela estava 100, por exemplo, ela está 90, ela está 80. E no mercado financeiro, a gente tem que pensar que a cotação ela está muito atrelada à expectativa do mercado. E o próprio Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, ele costuma dizer que o mercado ele é maníaco-depressivo. Então tem dia que ele está muito eufórico e tem dia que ele está muito depressivo. Por que, por exemplo, em março do ano passado, a Bolsa caiu 50% aqui no Brasil? Tinha alguma mudança fundamental nas empresas? A gente conseguiu ver o quanto mudou o balanço? Não. Mas a expectativa mudou tanto que a galera foi lá e vendeu tudo de uma vez. Exato. E foi aí que eu entrei, inclusive. Eu comecei a comprar ações nesse momento aí. E aí, por exemplo, agora, a gente teve uma temporada de resultado muito boa aqui no Brasil, o segundo trimestre. Foi muito bom. As empresas estão crescendo absurdamente. Só que o cenário político e fiscal do Brasil está muito complicado. E por isso que as ações elas estão caindo agora. Porque as empresas são ruins? Não. Então, mas porque o futuro delas fica comprometido de se desenvolver aqui no Brasil por conta da questão política e fiscal. Só que o que você pode fazer como investidor? Ir comprando sempre. Então você seleciona ali bons ativos que você quer ter em carteira. Bitcoin, Ethereum, Cardano. Que você vê com bons fundamentos, você vai comprando de forma gradual. Seja todo mês, eu mesmo compro Bitcoin e Ethereum toda semana, independente do preço. Porque eu entendo que tem uma disrupção ali, independentemente de estar em tendência de alta ou de baixa. É algo que eu quero ter para mim, então eu vou comprando de forma gradual. E nesse sentido o preço não vai ser tão importante, porque sempre eu vou estar comprando. Eu comprei Bitcoin acima dos 60 mil reais, mas eu comprei Bitcoin abaixo dos 30 mil reais. E na média eu tô bem. Minha carteira de Bitcoin tá para frente. Ethereum foi a mesma coisa. Então pouco importa para onde vai o mercado. Se você entende do fundamento e vai comprando e tem caixa para isso, ao longo do tempo, você continua a sua atividade principal, você busca aumentar seus aportes, que também é muito importante, né? A galera acha que vai ficar rica só do mercado. Sim. Mas tem que ter o aporte. É igual a pessoa pensar que vai ficar muito musculosa só treinando. Uma Não. vez. Treinou uma vez, ficou forte. Não é só treinar. Você tem que dormir bem, você tem que comer bem. É um ecossistema que você tem que fazer para dar certo. E para mim, para dar certo no mercado, seja cripto, seja no mercado financeiro tradicional, é fazer bons aportes, bons investimentos e ter um horizonte de longo prazo. Não dá para você ser imediatista e achar que em um dia, igual o Bax, ele conseguiu em uma criptomoeda ter 30% para frente, pode ter também uma cripto que deu 30% para trás para você. Exatamente.